E aí pessoal, tudo bom? Galera, vídeo de hoje um pouco diferente, vou fazer um versus, né? Bike versus bike hoje, duas máquinas muito top aí. Eu coloquei como um teto, né, pra gente falar de bike aqui no canal, até 15 mil reais, certo? E essas duas são duas bikes nessa faixa de preço aí, uma custando 14,5, a outra custando 15 mil mesmo, né? E são de carbono, com grupo de 12 velocidade, freios já top de linha, né? Suspensões a ar, certo? E eu vou fazer um comparativo entre as duas pra, sei lá, querer saber de você qual que é a sua preferida entre essas duas. Então, assim, a brincadeira de hoje é o seguinte: com essas duas bikes que eu vou apresentar para você, qual que é a sua favorita? Eu já tenho a minha, certo? E no final eu vou falar para vocês. Então, vamos lá, eu vou começar a compartilhar com vocês na tela algumas imagens. Bom, a primeira bike escolhida aqui foi a EvoQuest, certo? Essa aqui é a EvoQuest da TSW, né? É uma bike que eu achei assim, linda demais da conta, a questão de grafismo, né, as cores escolhidas. Eu adoro isso que os caras fazem de colocar detalhes brilhantes, né, envernizado e outros foscos. Eu achei assim, a parte de grafismo dessa bike uma das mais bonitas que tem hoje no mercado. E é uma bike que está muito bem montada também, certo? Então assim, vamos falar primeiro dos componentes dela que vem nessa bike aqui. Então ela vem com... cadê ela? Nossa, a lista de componentes dela foi uma das mais extensas que eu já vi. Estou tirando essas informações do site da própria TSW. Então vamos lá então. Essa é uma TSW EvoQuest, tamanho de roda 29, cabeamento interno, Super Boost. Isso daí já começa a querer pegar as pessoas. Então é um quadro Boost, Super Boost, né? Taperhead, Direct Mount, cabeamento para canote retrátil, eixo de 12 mm na traseira. Então quer dizer que ela é uma bike com um quadro que ela é 12,148 a traseira. Suspensão que vem nessa bike é uma Jude TK, certo? Ela é ar e óleo, ou seja, do lado da trave é óleo, do lado da mola seria ar, né? 15 mm com 120 de curso e offset de 51 mm com trava remota. Nessa questão de componentes, a TSW deu um show. É muito bem explicada, a geometria deles é, sabe, muito bem detalhada. Isso daqui está muito positivo no site deles. Então, movimento de direção integrado, de rolamento, né? Guidão de 740 mm, certo? Um guidão já um tamanho muito bacana. A mesa que vem nela, né? O avanço de 70 por 17, muito legal também. Né? Que mais de... Aqui, ó, uma observação interessante dela. Freios hidráulico MT4100. Um bom freio mesmo. E vem com discos de freio RT54. Vamos passar para a parte 2 aqui. A aro dela é um WT-BS130 ou L30, não sei. Não conheço esse aro, com reação de inox. Os cubos dela são MT410. O cubo MT410 já é aquele roletado, né, da Shimano, já é um dos primeiros cubos rolamentados. Aí tem gente que acha que SRX, Deore ou os novos top de linha aí de 2 velocidades da Shimano é roletado, e não são, né? O 400 é roletado. 32 furos e tal, e o dianteiro é MT400, que ele é boost também, 15,110. Pneus e câmeras. Pneu Vitória, modelo disponível no estoque. Isso aqui já achei super negativo, entendeu? Porque é o seguinte, pneu Vitória tem pneus desde Saguaro até Mescal, tem terreno, tem vários pneus. E aí, disponível no estoque, então o cara vai ter que comprar no escuro, né? O que chegar, chegou. Pé de vela é o MT510 com braço de 170/34 dentes. Corrente uma Shimano Deore, movimento central MT500, cassete é o Deore 6100, o Deore 6100. Algumas pessoas relataram aí do Deore 6100 começar a soltar, né, os cogs dele ali e tal, mas assim, grande parte do que eu vi o pessoal aí falando, tudo mais disso aí, eles estavam tendo também o efeito de chicote, aquele rebonde, né, que é o cassete bater e voltar. Tem que ficar bem atento a isso daí, tá? Então, assim, ele é um cassete que ele não aceita qualquer cubo pelo jeito, não. Câmbio traseiro 6,100, ou seja, ela é full Deore na parte de transmissão, menos o pé de vela, né? Olha lá, o câmbio traseiro 6,100, alavanca 6,100, o selim dela fala que é preto, MTB vazado, canote alumínio, microajuste, e não fala se tem offset ou não. Abraçadeira. Então, o canote aqui eu achei legal por ser 31.6. Eu tenho essa fissura, né, no canote 31.6, vocês sempre falam isso, é porque eu já importei muito 27, né, o canote 27.2. Aí uma pessoa conversando comigo falou assim: ah, Daniel, porque é o seguinte, você usa quadro 17. Sim, eu tenho 1,79 m e uso quadro 17. E eu uso normalmente
com 73 centímetros de elevação do central ao topo do selim, os meus canotes aí, né? E o pessoal falou, ah, cara, mas se você usasse um quadro 19 com canote um pouco menos, ficaria muito bom. Depende da geometria, porque, tipo assim, a maioria dos quadros 19 que eu testei, como eles têm um top tube muito longo, não me dei bem com ele, entendeu? Então teria que ser meio que sabe, eu vou fazer um misto aí de mexer em avanço, sabe, para poder ficar bom. Então por isso que eu fico bem melhor no 17 ou nos quadro M ou até 18 que eu já testei. O único quadro assim que eu sentei e fiquei à vontade foi o X, que é 18,5, mas então assim, só fazendo essa observação aí do porquê que eu gosto do canote 31.6. Mas é aquela coisa, né, galera? Canote de boa qualidade mesmo, sendo 31, aliás, mesmo sendo 27.2, o risco de entortar ele é menor, né? Então é isso aí. E se eu emagrecer, fica melhor ainda. Então não é culpa da bike, né? É culpa do meu peso. Bom, certo? Então assim, aqui eu falei sobre a TSW EvoQuest. Vou colocar a foto dela para vocês verem que ela é linda, maravilhosa. Então a gente tem disponível no site as cores vermelha e a cor azul com um grafismo perfeito. Minhas considerações sobre essa bike aí. Eu curti demais a questão de grupo montado, suspensão e tudo mais. Só que eu acho que é uma bike cara para vir com Deore, certo? E agora vamos falar um pouquinho da geometria dela, que eu estava esquecendo de falar da geometria. O que acontece? Hoje em dia a galera quer saber do ângulo de caixa de direção, que tem que ser mais aberto para poder praticar XCO, mesmo não tendo pista de XCO. A geometria desse quadro tá top. Por quê? Ela tem um ângulo do CityTube de 71.25, né? Ela tem 68.3 na caixa de direção, mas lembrando que ela é recomendada para usar com a suspensão de 120 mm. Então, acaba aqui mudando um pouquinho os ângulos, esses 20 mm a mais. Digamos que se o cara tivesse uma bike dessa com 100 mm, ela teria 69 de caixa de direção, 72 ali de CityTube, entendeu? Então mudaria um pouco esses ângulos aí. Uma observação bem legal é que a traseira dela tem apenas 435 mm, que é o que se encontra nas bikes top de linha aí, né? Uma traseira bem curtinha de 435 mm. E o bib drop dela, que seria a altura do eixo, né? Da altura do eixo das bikes até no movimento central ali, que é onde a galera consegue pôr mais força e tudo mais e tal, é de... não achei, não tem? Vamos ver aqui. Ah, tem sim, bib offset. É o F, que seria 51.3, ou seja, ela tem o pé de vela bem altinho ali, não chega a ser exagero de alto, mas é uma bike mais racing do que uma pegada para subir aí, né, mais torque. Talvez ela com a suspensão de semi-trail fica muito top, então se você adquirir uma bike dessa e está sentindo alguma dificuldade na subida e tal, está estreando um pouco a bike, você pode colocar os calços na suspensão e baixar ela para 100 mm. Bom, falado sobre essa bike, agora vamos falar um pouquinho da sua concorrente, que é a Caloi Elite Sport. Galera, muitos sabem que eu sou fã de Caloi, fã mesmo. E eu parei de falar um pouco de Caloi aí nessas últimas versões 2021 aí e tal, porque me agradou visualmente, entendeu? As bikes que eu bati o olho e falei, nossa, que cagado, o grafismo era tão lindo, né, da 2020, e aí os caras fizeram isso e tal. Só que essa bike aqui, ela é a responsável por eu estar fazendo esse conteúdo aqui, porque eu adorei o grafismo dela, entendeu? Por quê? Porque eu via no site, na tela do computador, e é feio. E quando eu vi um vídeo dessa bike, depois eu vi ela pessoalmente, mudou totalmente o meu conceito, certo? Então, essa aqui que é a Caloi Elite Sport 2021, ela é uma bike que está vindo muito bem montada e está com um preço muito legal. Eu cheguei a ver essa bike por R$13 mil zero, ou seja, já está fora de tabela, que a tabela dela é 14.500, mas eu cheguei a ver ela por 13 mil na internet, fazendo uma pesquisa bem rápido aí. Vamos falar sobre os componentes dessa bike aqui, certo? Que aí vocês já vão ver e já vão tirar meio que por base qual que é a minha favorita. O quadro de carbono importado, tá escrito isso, cara, no site da Caloi. Quadro de carbono importado, suporte para freios a disco flat mount. Já é um pouco mais atual nessa questão aí, porque sim, já mudaram, né? Agora não é mais só direct mount, tem que ser flat mount, né? Flat mount e cabeçote tapered, ou seja, um quadro de eixo traseiro 148 e a frente dela tapered, beleza. Tamanho disponível 15, 17, 19 e 21. Aros Steinol Tube Arc D. Nossa, é difícil de falar essas coisas, né? O ar é top. Raiz de inox 14G, double butter. Nossa, por que é isso, né? Tão difícil.
Pé de vela Shimano M700, já curti isso aqui, ó. Percebe-se a diferença já da outra bike, né? O pé de vela já vem com o Shimano SLX M700, ou seja, é grupo fechado inteiro. Corrente Deore 6100, não é fechada inteira, né? A corrente é uma 6100, mas é excelente, corrente 6100. Câmbio traseiro SLX 7100. Guidão FSA Comet, tamanho 740 também, guidão. Manoplas são Velo, freios M4100, então a gente tem o mesmo freio, certo, da TSW EvoQuest. Material do quadro fibra de carbono, garfo da suspensão, uma Recon Silver 100mm Boost. Já é uma suspensão acima da suspensão que vem na EvoQuest, que vem com uma Jude, ou seja, uma suspensão já com bengalas de 32mm, certo? Os cubos são 410, então são os mesmos cubos. Pneu Schwalbe, Racing Ray e Racing Half, certo? Já um ponto positivo aí. Ah, não, e tem umas observações aqui, né? Ou pode ser que ela venha com o Schwalbe Racing Half ou Racing Nobnik, ou seja, só Schwalbe, bem, né? Mas top. A outra também só viria com Vitória, né? Você falou ruim, não, mas aqui pelo menos eles especificam quais que são as possibilidades, né? Movimento central press fit, né? PF 6000, cassete 700, entendeu? Ó, cassete é 700, já é um cassete superior ao outro que usa um 6100. Então, assim, já um ponto mais positivo. Passadores 700. Suporte do guidão dela vem com um FSA drop de 80mm por 20 negativo, né? Movimento central taper e tudo mais, tal. Manete de freio 400. Então, assim, a gente tem o mesmo freio da EvoQuest, porém com um grupo todo superior, sendo 700, com a vantagem ainda de vir com um pé de vela de série. A única coisa que não vem de série 700 seria a corrente 600, mas quem conhece sabe que Deore é muito forte, muito porreta mesmo, né? Então, tá ok pra mim. Vamos falar agora sobre a geometria dela. Geometria da Caloi Carbon, certo? Então vamos lá então. Ela tem um comprimento de tubo de selim. É isso mesmo? Comprimento de tubo de selim. No tamanho 17, eu vou falar o tamanho 17, que é o tamanho favorito meu, que é o tamanho que eu gosto, é de 436mm.2. Comprimento horizontal efetivo do tubo superior dela de 604mm, certo? Ângulo do cabeçote dessa bike, ângulo do caixa de direção, 69.8. Ela tem a geometria muito semelhante à Caloi 2020. Mudou, porque assim, a Caloi 2020 era 70 e essa aqui é 69.8. Eu acho que é a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa mesmo. Ângulo do tubo do selim, 69.61. Vocês lembram aquela coisa que eu falei do quadro da Dvorak, de ser meio que paralelo, os dois ângulos, né? O ângulo do selim e o ângulo da caixa de direção? Acontece a mesma coisa na Caloi aqui. Resta saber o seguinte, uma coisa que eu observei aqui, né, que ela fala sobre o ângulo efetivo dela ser de 73. O que seria isso? É do ponto que nasce ali o city tube ali perto do movimento central, né, e até o ponto do abraçadeiro. Se você traçar uma linha reta, daria 73 de ângulo, né, desse tubo. Só que, como ela tem um triângulo dianteiro um pouco mais curto, né, tem algumas coisas aí que faz com que o city post ali, né, seat back dela, ou seja, a posição do selim, né, fique no ideal, digamos assim, né, fique legal, não fica aquela coisa tão recuada igual a gente viu no quadro de alumínio recentemente aí, certo? Movimento central 61, ou seja, tem 10mm abaixo do EvoQuest. Pode ser também pela questão de estar utilizando uma suspensão de 100mm, certo? Então, assim, essa diferença da suspensão também influencia muito nesse ângulo aí de bip drop, né, da altura do movimento central. Certo? Bom, galera, eu acho que assim, no mais é isso mesmo aí que mais nos importa. Quem gosta de uma geometria mais detalhada aí tem as duas, tem agora no seu site muito detalhado, tanto a geometria da TSW EvoQuest quanto a da Caloi. Caloi que todo mundo achava ruim porque não tinha geometria até 2020 no seu site, e agora a geometria vem desmiuçadíssima. Isso é muito bom, muito positivo até para a marca, né? E para a gente que é consumidor saber exatamente o que está comprando. E aí, qual que é a sua favorita? Lembrando que são bikes de 15 mil reais, não são bikes baratas, né? A Caloi, igual eu falei, já cheguei a encontrar na internet por 13 mil reais, mas a EvoQuest, o valor mínimo que eu achei foi de 15 mil. Bom, a minha favorita entre as duas, não resta dúvida, é a Caloi. Eu acho que a Caloi, ela, além de entregar um grupo melhor, certo? Um grupo melhor, ela tem uma tradição, digamos assim, né? A questão de qualidade dela que eu sempre gostei muito, né?
e o valor ainda mais atraente, mesmo o valor de tabela no site é mais atraente do que o valor da EvoQuest. Eu achei na questão de grafismo da EvoQuest perfeito, lindo, maravilhoso. Digamos assim que os dois detalhes que eu gostei mais na EvoQuest são detalhes que não me influenciariam diretamente na compra, que é o que? O grafismo e a questão do canote de selim 31.6, né? No caso da Caloi, o grafismo dela também, pessoalmente, como falei, é lindo, maravilhoso, é uma bicicleta muito bonita, certo? Eu achei um excelente custo-benefício. Sim, falar de uma bicicleta de carbono que você pode encontrar até por 13.000, que vem SLX de 12 velocidades completa, freio 4.100, certo? Excelente roda, excelentes pneus. Eu acho um bom custo-benefício. Sim, a gente vê aí bikes de alumínio passando esses valores aí, né? Então, a gente tem uma opção de carbono top de linha. Então, entre as duas hoje, não resta mais dúvida, a minha favorita é a Caloi Elite Carbon Sport, certo? Favorita mesmo. É uma bike muito bonita e eu gostaria de ter uma dessas. E vocês? Bom, galera, essa aí, a brincadeira de hoje foi essa. E lembrando que o próximo, até anotei qual que vai ser a próxima aqui, que eu já estou baixando aqui. Vai ser uma ADX 300 versus uma Odd. Então, eu ainda estou pesquisando a questão de preço para saber qual que é a Odd que se encaixa melhor, né? E aí eu vou estar fazendo o próximo vídeo desse tipo de conteúdo com essas duas bikes. ADX 300 versus Odd, talvez uma 7.2, seria a mais compatível com ela? Bom, veremos. Grande abraço a todos, valeu, fui!